2005, onde eu comecei a ter todos os sintomas. Meu corpo, na verdade, começou a expressar muita coisa e que eu não sabia dar nome para o que eu estava sentindo. E aí foi onde começou a minha busca por respostas, né? Seja muito bem-vinda ao nosso Flowcast de hoje. Hoje o Flowcast está um pouquinho diferente, né? Geralmente a gente vem em efeito solo dentro de uma conversa curativa, mas hoje eu quero fazer Flowcast para uma conversa curativa. E por que eu estou misturando as duas coisas? Lá vem ela, né? Porque eu preciso trazer um pouco dessa relação do encontro que eu tive com Deus, né? Dentro de um espaço de fé e ciência para poder trazer cura, tanto para a minha vida quanto para a vida das mulheres. E o Flowcast é exatamente um ponto de partida aonde a gente tem o processo de compartilhar aquilo que Deus já fez na nossa vida através, sim, da fé e da ciência. Então, quando eu olho hoje para a minha história, eu entendo, sim, que há uma união de cura entre fé e ciência. Porque lá, quando eu desejei algo para minha vida diferente, Deus veio ao meu encontro e me instruiu em um caminho de reconstrução de vida. E aí é onde nasceu a facilitação da cura. Então hoje, o Flowcast, eu tenho convidadas que já passaram por um processo, já viveram algo e trazem a sua experiência para inspirar outras mulheres. Então, muitas vezes já estiveram comigo num processo de vivência ou já passaram por um processo delas em uma outra junção que não foi exatamente comigo, mas passaram por um processo. E quando eu trago essa vivência, né, eu quero realmente trazer para vocês esse ponto de encontro onde tudo aconteceu na minha vida. E naquela época eu estava adentrando o meu mundo espiritual, né, o meu mundo religioso. Eu tinha acabado de conhecer Deus de uma forma bonita. Eu falo acabado porque quando a gente tem uma experiência com Deus, em primeiro momento, não é aquela coisa assim de você falar, nossa, como eu tenho uma maturidade emocional, espiritual para viver essa comunhão com Deus. E eu tinha começado a servir a Deus, né, assim que a gente fala, a estar com Deus de uma forma mais íntima, tinha muito pouco tempo. Passei uma vida dentro de uma religiosidade onde eu não entendia muito bem o que era uma religião. E aí então eu tive um período a qual eu fiquei sem religião, sem ir a lugar nenhum, até então que eu me encontrei. E eu falo que Deus me encontrou através da religiosidade que eu sigo até hoje, que é estar dentro de uma vivência na Congregação Cristã do Brasil. Mas aqui eu não falo sobre religião em si. Eu venho trazendo essa união de espiritualidade. É um quebra de paradigma de fato. Eu sempre fui meio fora da casinha, sabe? Sempre fui meio... Quando eu digo fora da casinha, é aquela coisa assim de você estar em todos os lugares e conseguir trazer a luz de Deus para esses lugares. Até porque dentro do meu trabalho e da vivência do meu trabalho, eu precisei muito me abrir para isso. Por quê? Porque eu tenho mulheres de todas as religiões, né? E aqui também, através desse nosso canal do YouTube, através do Flowcast, através das conversas curativas, esse é o ponto, né? Alcançar mulheres de todas as religiões, independente daquilo que elas têm como ponto de partida das suas próprias crenças. Mas, acima de tudo, eu creio que nós cremos em algo que é superior. E isso é igual para todas nós, né? Um Deus vivo que vive em nossos corações e que rege as nossas vidas. Então, a gente vai trazer essa união de fé e ciência. E quando eu me deparei lá atrás com essa vivência de não entender muito bem o que estava acontecendo comigo e que a ciência não tinha resposta, eu fui exatamente neste ponto. Eu fui buscar dentro da minha fé, da minha espiritualidade, uma maturidade espiritual para que eu pudesse, então, ter respostas para o que estava acontecendo comigo. Porque a última resposta que eu tive foi exatamente a resposta seguinte: já procuramos tudo em você, já fizemos tudo o que foi possível, então vamos dar uma carta para você ir ao psiquiatra. Mas já começa a tomar essas medicações aqui que são para as questões emocionais, que provavelmente tudo que você tem é de raiz emocional. E aí eu perguntei assim, Deus, se realmente for isso,
me traga uma resposta. Por quê? Eu quero ter uma resolução dentro disso. Porque eu quero viver. Eu tenho uma filha de 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio. Ela estava mais ou menos quando a gente começou a ter essa turbulência de vida e sintomas e dores e um misto de ansiedade com pânico, com depressão. Sabe quando você tem tudo junto e misturado, somado a uma dor e uma dificuldade para respirar, e uma dor nas pernas que não te faz parar em pé, e um desgosto pela vida, um não querer mais viver, sabe? E era uma sensação, assim, muito forte de desistência mesmo. Eu não tinha mais para onde correr. E aí eu lembro que eu fui buscar, né, dentro da minha vulnerabilidade toda, do meu descontrole sobre mim mesma, sobre os meus pensamentos, sobre o meu corpo, eu fui buscar de Deus uma resposta. E eu falei, Deus, me mostra o que está acontecendo. Eu já busquei a medicina, eu já busquei todas as vias da ciência possíveis para encontrar uma resposta. E aí foi quando Deus me trouxe uma palavra que Ele disse assim no meu coração: eu vou revelar o que você tem, mas você vai ter que tomar a tua cruz e carregar. Eu não lembro o versículo, parte bíblica, mas eu lembro da exortação daquilo que Deus estava me trazendo. E eu me peguei nisso. Eu falei, Deus, então me dá a minha cruz que eu vou carregar. E quando a gente fala me dá a minha cruz que eu vou carregar, a gente não tem noção de que cruz, na verdade, é essa que a gente vai carregar. E aí então foi aonde eu me deparei em uma situação a qual eu recebi uma sentença, um diagnóstico. Em primeiro momento, foi como um presente. Sabe aquela coisa assim de você falar assim, bom, agora eu tenho. Só que quando você vai entender o que é esse diagnóstico, que o meu diagnóstico foi de lúpus eritematoso sistêmico, uma doença autoimune, a qual a gente tem essa correlação de que ela afeta os órgãos, e aí você pode perder órgão, e assim, a progressão da doença é muito agressiva, e você pode ter falência renal, você pode ter fibrose pulmonar, que foi o que aconteceu comigo, começou a ter uma fibrose no meu pulmão, e por isso que eu não conseguia respirar direito, e traz muitas dores, e as medicações são pro resto da vida, e é um coquetel grande, e você tem que se adaptar, e nananana. Eu falei, e agora, Deus, o que eu faço com essa cruz? Me traz maturidade, tanto espiritual como emocional, quanto física, para que eu possa lidar com tudo isso. E aí sim, ele me trouxe algumas medicações que, através de um médico, né, que Deus preparou na época, trazendo essas respostas da medicina. Aí sim a medicina trouxe uma validação. Porém, dentro dessa minha vivência do medo, das angústias, a sensação do corpo gritando, a alma já exausta, eu comecei a me perguntar, quando o corpo adoece, quem fica doente primeiro? É o corpo ou a alma? E aí eu comecei, Deus, cura a minha alma, me dá maturidade espiritual para entender o que precisa ser feito. E aí é onde eu te digo hoje, de repente talvez você esteja vivendo algo que é invisível, que a medicina não consegue trazer uma resposta, que espiritualmente você tem buscado, mas você não tem conseguido ter essa maturidade espiritual para alcançar isso. E aí é onde a gente entra em uma busca, né, por cura. Mas a medicina diz que não tem cura, Marli. Como assim? Lá do céu, como você vai buscar uma cura se a medicina diz que não tem cura? Sim, a medicina ela não responde tudo, né? E aí aonde foi? Consultas, exames, respostas frias, o peso de depender desses medicamentos, o medo de não viver o controle da vida, o medo de não dar conta, né? O medo de viver o prognóstico da doença, viver os próximos passos. Mas Deus, Ele é tão lindo e perfeito que quando Ele faz o movimento, até a medicina ela vive a nosso favor. Ela é inspirada e movida e guiada por tudo aquilo que Deus tem para nós. E eu creio perfeitamente nisso, eu vivo isso. Eu quero que você consiga compreender isso. O médico chegou para mim e disse assim, olha, é uma doença que hoje, dentro da medicina, não tem cura. Mas eu não quero que você fique olhando, pesquisando, buscando, né? Eu falo que antigamente não tinha, né? Há quase 20 anos, 20 anos praticamente atrás, não tinha hoje a mídia que a gente tem. O bombardeio, na verdade, era muito menor.
Então, a gente buscava, mas a gente buscava algumas referências que eram de validação realmente de dor. Eu me lembro que quando eu comecei a tentar entender e a reequilibrar a minha vida e a entender o quanto a gente precisava unir Deus e ciência, e eu comecei a participar de grupos, né? Na época era Facebook, era essa mídia social que a gente tinha, essa rede social, era o Facebook, então tinham grupos de mulheres que viviam o lúpus. Então eram mulheres lúpicas, né? Para combater o lobo que existia dentro delas. Eu tenho muito respeito por essa fase, muito respeito por quem ainda vive essa sentença, né? Mas quando eu me deparei dentro desse grupo, eu falei, Deus, quanta mulher adoecida, quanta coisa acontece nesses grupos, quanta, né? Toda semana uma mulher morrendo, sabe? E eu não tô dando conta de ficar nesse grupo, porque quando eu digo para elas que existe algo a mais, que existe a gente precisa buscar algo a mais, a gente não pode se contentar simplesmente com uma medicação e algo que vai te levar por um caminho que a gente já sabe que caminho é esse e aonde a gente vai chegar, e a gente não quer chegar nesse lugar que dizem que a gente vai chegar. Isso tudo causa um conflito muito grande. E todos os dias tinha uma perda dentro desse grupo. Fulana perdeu a luta pelo lúpus, perdeu a luta para o lúpus. O lobo matou fulana. Meu Deus, aquilo foi... E aquilo tudo que eu estava melhorando, trabalhando o meu emocional, trabalhando a minha vivência, que aí eu já tinha me deparado com a questão de que eu precisava de algo mais, então eu estava em busca desse algo mais, eu comecei a reequilibrar e entender que existia uma mensagem, que existia algo mais. Então eu estava nessa busca. Só que o que acontecia? Quando eu estava buscando e eu sentia que o meu corpo estava melhor, as minhas dores, a montanha-russa, até o medicamento tinha muito mais sentido em alguns momentos. Só que o que acontecia? Todas as vezes que eu tinha esses impactos emocionais, que eu me deparava com essas situações, com essa vivência, com esse bombardeio de negatividade, eu retrocedia, eu recaía, o meu corpo pedia para sentir mais dor. Ele expressava mais dor, na verdade, né? Então o que acontecia? Eu entrava numa ladeira abaixo, literalmente, sabe? Então eu ia para uma profundidade, uma tristeza muito grande, porque o estado de empatia, eu já tinha adoecido pelo excesso de viver a vida de outras pessoas, de carregar o mundo nas costas, de ter uma vivência assim muito profunda. Eu passei por muitos traumas emocionais. A minha história me trouxe muitas respostas, né? E aí Deus, ele trouxe para mim, usando aí a fala da minha filha, né, para trazer para mim, mãe, sai desses grupos, isso está te fazendo mal. Mas eu falei, filha, as mulheres precisam da informação que eu tenho para trazer, né? Deus abriu a porta para mim, para conhecimentos a qual essas mulheres não estão tendo acesso. Ela falou, mãe, no tempo certo Deus vai te colocar, vou chorar, diante dessas mulheres novamente, no tempo que for necessário, mas agora não dá. Você está adoecendo novamente. A hora que você começa a entrar em remissão, né, que é tudo aquilo que essas mulheres buscam, você busca, você se depara com um obstáculo e você cai novamente. E aí eu fui buscar, falei, Deus, eu posso fazer isso? Né? É esse o caminho que o Senhor tem para mim? É esse o caminho que eu tenho que seguir? Mostra para mim. Ele falou, filha, eu te dou essa liberdade para buscar por você, porque primeiro você, para depois você transbordar e contribuir. Então hoje, quando eu me vejo aqui junto com vocês, nessa possibilidade de estar vivendo algo, não só dentro da clínica, porque eu amo a clínica, mas eu vejo que esse canal que nós temos aqui, ele vai além daquilo que as paredes possam segurar, além daquilo que a gente possa viver. Faça atendimento online? Faça, mulheres. Na descrição desse vídeo tem o contato para você, né, chamar a Rê, nosso chuchuzinho, né, nossa abençoada, porque ao longo do caminho Deus foi preparando pessoas maravilhosas para estar comigo, e uma delas é essa minha parceira, a qual acolhe em primeiro momento as nossas pacientes para que a gente possa viver juntas de fato, né, a realização
de muitos sonhos e a remissão e a facilitação da cura todos os dias, porque é isso que eu vivo e nós vamos chegar lá. E então eu faço isso, mas eu não quero, né? Não é esse o desejo do meu coração, porque Deus colocou pra mim. Vá, faça por você, que depois eu vou abrir os caminhos e no tempo certo você vai alcançar quem você precisa alcançar. Você vai levar a nossa mensagem até onde ela precisa chegar. E eu vejo esse espaço aqui como algo que traz uma profundidade muito grande, mas Deus, ele me fez o quê? Olhar para dentro, ele me conectou comigo mesma. Enquanto eu estava olhando para o outro, para fora, para a vida dos outros, para as dificuldades do outro, para o sofrimento do outro, eu não estava conseguindo encontrar as respostas necessárias para que a gente pudesse fazer essa travessia, né? Realmente viver o contexto de cura. Porque aí Deus colocou no meu coração assim, o que é cura pra você, Marli, olha pra isso, o que é cura pra você? Porque a medicina diz que não tem cura, mas o que é cura pra você? E eu comecei a perguntar a mim mesma, e Deus me trazendo pra dentro, me trazendo. E aí foi o momento em que eu percebi, de fato, que a oração era a virada de chave, que o estar comigo era a virada de chave, que o amar a mim mesmo era a virada de chave. E aí a fé não me tirou da medicina. Eu continuei usando as medicações. E muita gente falava assim pra mim, Marli, você tá melhor, por que você não já para de tomar esses remédios? Eu falei, olha, Deus, no momento em que eu mais busquei respostas, Ele me trouxe uma resposta através de um profissional da medicina, do profissional da medicina. Então, eu creio que Deus vai usar da mesma forma este profissional da medicina para enxergar em mim essas melhorias que eu tenho construído, para que ele possa ajustar as minhas medicações ou tirar as minhas medicações. Por quê? Eu preciso que ele veja e compreenda. Porque e se eu for, de repente, um grãozinho de areia dentro de um monte de pacientes que ele tem, mas que ele possa enxergar a minha fé como um grão de mostarda e levar isso a outras mulheres também. É uma possibilidade. Em primeiro momento foi esse o pensamento que eu tive. Mas mal sabia eu que ele queria me conectar como um profissional da saúde para que eu pudesse levar isso a outras mulheres. E aí foi aonde eu me deparei com o estudo da tricoterapia, a minha primeira jornada dentro da saúde capilar, porque fazia muito sentido para mim, porque eu já estava vivendo dentro de um salão. E aí, ontem foi 19 de novembro, né? Dia da Mulher Empreendedora, né? Então eu tenho 2 dias seguidos, eu tenho o Dia da Mulher Empreendedora e eu tenho hoje 20 de novembro, dia de comemoração da biomédica que sou, da profissional de saúde que me tornei, quase derrubei tudo aqui, Jesus amado. Ainda tem, viu? Ainda tem a fragilidade corporal, tem que mudar aqui a posição para não, que já começa a doer tudo, mas a dor hoje é diferente, viu? É uma dor de atividade física, é uma dor de movimento de vida, não é mais dor limitante, mas vamos lá. Então, Deus me fez voltar para dentro e entender que eu é quem ia me tornar uma profissional, que ia levar isso para outras pessoas. Mas sim, chegou um momento em que tudo virou. Por quê? O médico, vendo, né, como eu estava, como estava a minha alegria, como estava a minha vivência, ele mesmo falou para mim, Marli, vamos fazer um teste de diminuir as suas medicações? Eu falei, uau, é Deus purinho, gente. Por quê? No domingo, eu tinha ido no culto, na igreja, e eu tinha conversado com Deus sobre isso, porque eu tava sendo encurralada, tipo assim, você não precisa mais dessas medicações. Minha família trazia muito isso pra mim, será que você precisa disso? Será que você... E eu mesmo me questionava, será que eu preciso disso? Mas eu não posso tirar, foi algo que veio pro meu socorro. E dentro da gente existe uma gratidão manifestada por coisas, muitas vezes, que a gente não deve estar mais apegada. A gente não passa de fase justamente por estar apegado a coisas que não deve estar apegado. Olha isso! E era isso que eu estava vivendo. Eu estava apegada a uma medicação. Dependente dela? Não. Mas dependente da gratidão que eu tinha. E principalmente a obediência e o temor que eu tinha a Deus, entendendo que ele me trouxe aquela resposta e ele disse para mim, toma a tua cruz e carrega. Então quanta coisa dentro de nós fica
desequilibrado ou desestruturado ou trazendo alguma coisa que a gente possa crer que, na verdade, tem mais coisas que a gente precisa aprender. Deus, ele não nos dá bênção para viver ela só hoje. Ele nos dá bênção para carregar para a vida, mas muitas vezes é para carregar na gratidão do coração e não na vivência em si. Então, muitas vezes a gente é impedida de passar de fase, de mudar de ciclo, justamente por estar presas a uma informação de um milagre, de uma bênção, de algo que Deus preparou em um momento importante. E aí você não vive outras bênçãos presas nisso. Então eu estava presa exatamente neste momento. Eu estava presa a uma gratidão, só que estava me trazendo uma prisão. Então o que eu fiz? Eu fui buscar a Deus. Não foi Ele que trouxe para mim? Só Ele poderia me dar a autorização para viver algo diferente. E Deus, pela sua palavra, porque eu sempre no sentido assim, depois que Deus me chamou, que me deu a graça e a oportunidade de estar diante dele, dentro dessa maturidade espiritual, dessa busca, né? Porque a maturidade a gente vai alcançando ao longo da vida, a gente nunca tá pronto, a gente nunca tá perfeito, né? Porque eu creio muito que a perfeição é dele, nós estamos aqui para ser aperfeiçoados a todo momento, então a maturidade faz parte do aperfeiçoamento. Mas era algo que ele me deu de buscar a ele. Se foi ele que me deu, só ele pode tirar. Porque um dia Deus disse pra mim, a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. É uma história que eu conto em um outro momento. Mas eu tenho isso muito vivo pra minha vida. E dentro disso, eu fui buscar. E Deus falou, ouvi a tua oração e eu vou fazer um movimento. Eu vou conceder o desejo do seu coração. Vou tirar algo da sua dependência. E aí eu fui. E aí então, numa segunda ou terça-feira, eu fui no domingo congregar. Segunda ou terça-feira, eu fui ao médico, como de costume. E aí foi onde ele me trouxe essa resposta. Então ali eu sabia que era Deus falando comigo. Porque eu busquei, eu orei, eu entreguei e eu confiei. E por quantas vezes a gente deixa de confiar e fica dependente somente de uma resposta do homem? Porque a medicina ela é importante, ela é socorrista, ela traz para nós um socorro, assim como eu tive, e assim provavelmente você também teve na sua vida, um socorro. Só que a gente precisa unir aquilo que Deus tem dentro de nós, né? Então, eu comecei a estudar. Quando eu vi que o meu corpo começou a responder ao que eu estava vivendo dentro da resposta que eu estava tendo dos meus estudos, dentro da biologia, da imunidade, da inflamação, da saúde integrativa, porque aí dentro da tricoterapia eu entendi que o corpo, ele não era só um couro cabeludo. E tudo que acontecia no couro cabeludo era um reflexo do que estava acontecendo internamente na pessoa. Era uma resposta do corpo, do organismo e das emoções. Então, a emoção mandava uma informação para o corpo reagia dentro de um desequilíbrio hormonal, de uma carência nutricional, de uma inflamação dentro do órgão couro cabeludo, e aí, né? Se a pessoa estava passando por um estresse muito grande, o cabelo ia cair. Se a pessoa estava passando por um pós-cirúrgico, o cabelo ia cair. Se a pessoa estava passando por um estresse, né, muito grande, o cabelo ia cair. Se a pessoa estava passando, de repente, por um problema de saúde dentro da parte gastrointestinal, o cabelo ia cair por carência nutricional, porque o pouco nutriente que você absorve, o corpo vai precisar para manter você viva. E o cabelo não é um órgão vital, né? O couro cabeludo. E aí, então, veio muitas respostas, né? E aí eu percebi que Deus estava nas respostas científicas. Que todo o movimento que Deus faz através da ciência, do conhecimento que Ele nos dá, que Ele dá ao homem, que Ele dá a mim como profissional, é para engrandecer o nome dEle. E aí então a fé e a ciência, elas deixam de ser opostas e vão ser aliadas. Por quê? Porque tem momentos em que a gente precisa desta medicina e a gente precisa de estímulos para trazer equilíbrio para o nosso corpo. E hoje eu tenho isso claramente. Por quê? Quando eu tenho as ferramentas dentro da clínica, a terapia ortomolecular, que é a reposição de nutrientes, né? Importantes para o nosso organismo, porque sem nutriente não há
reestruturação celular, não há regeneração celular. E quando eu trago a ozonioterapia, porque sem oxigênio o nosso corpo e as nossas células não vão ter poder de oxigenação, não vão ter energia para gerar vida. E quando eu tenho hoje, que foi o último presente que a gente recebeu, que foi a terapia neural, que trabalha o inconsciente e a repolarização celular, porque aí dentro da biologia eu pude conhecer, né, a biologia da crença, é uma coisa linda de se estudar. As células, elas têm memórias emocionais. E quando a gente olha para essas memórias emocionais, a gente entende que a gente carrega memórias dentro da nossa relação genética, mas também a gente ativa essas memórias através da epigenética, que é o quê? O alimento, o pensamento e o movimento, o ambiente, né? Bruce Lipton fala assim, é o ambiente, seu besta, e tu tá procurando onde, né? O ambiente tá te adoecendo. Mas por que o ambiente adoece a gente? Porque o ambiente faz parte da nossa história. Na época da tricoterapia, eu falava muito sobre o espelho da vida, quando Deus foi me dando conhecimento e a base científica dos estudos sobre a neurociência, de o funcionamento do cérebro, de tudo isso, eu pude entender que o espelho físico é um reflexo do espelho da vida. Em um outro momento a gente pode aprofundar nisso também. Por quê? Porque hoje o nosso ambiente é um reflexo da nossa história. E a gente, quando não tem consciência disso, a gente não muda dentro da gente, que é o nosso ambiente externo, para mudar o ambiente, não muda o ambiente interno, que é para contribuir e propagar uma diferença nesse ambiente externo. E aí tem uma virada de chave muito grande quando você consegue compreender isso. Então, eu tenho certeza hoje que você está vivendo um descontrole sobre a sua vida, mas você está falando que o descontrole está no seu ambiente, na vida, nas pessoas. Por quê? Quando a gente está adoecido e a gente é vítima de algo, a gente é vítima de tudo. E eu quero aqui, nessas nossas conversas curativas, dentro do nosso Flowcast, neste nosso canal aqui, dentro das redes sociais, do Instagram, né, também viver esta relação com o compartilhar de que você precisa trabalhar o seu ambiente interno, porque é isso que vai facilitar a nossa cura. Então, Deus trouxe uma grande revelação para mim. Deus e a biologia sempre andaram juntos e sempre vão andar. Sempre, né? A beleza do corpo humano, do funcionamento corporal, das nossas engrenagens dentro da nossa vivência, da nossa vida, né? O sopro de vida. Então nada é por acaso, tudo é de Deus, tudo vem dele, não dá para separar. Então tem muita gente vivendo assim como eu vivi. Eu vivi uma fase da minha vida, trazendo um parênteses aqui, onde eu acreditava que por Deus ter feito um milagre na minha vida, eu não poderia falar deste milagre. Por quê? Porque eu daria crédito à ciência. Então, se eu usasse a minha história, se eu trouxesse a minha história, se eu falasse do que eu fiz a favor desse milagre, eu ia tirar o mérito de Deus. Olha isso, gente. Eu estive presa nisso durante muito tempo da minha vida. Mesmo levando amor a mulheres, eu não conseguia falar da minha história. Eu falava muito do outro. Eu acredito que até foi Deus quem fez isso comigo para que eu me apaixonasse pela história do outro, né? Que hoje a história de vida de uma mulher, ela é muito importante para mim. Porque eu sei que é dentro dessa história que está a resposta para a cura que ela tanto busca. Porque o que fez ela adoecer está dentro dessa história, está dentro das experiências que ela viveu, das feridas que ela carrega. E o corpo dela está expressando tudo que a alma dela silenciou. Assim como foi comigo. Mas por muito tempo eu vivi presa nisso. E aí Deus começou a me trazer isso no processo de entender que a cura era uma construção. Então, quando a gente volta nessa questão de que as células, a imunidade, o reparo celular depende de um criador organizado. Gente, se a gente entender que a gente é uma fábrica onde entra o alimento, processa esse alimento e dá vida para as nossas células e produz material para nos manter vivas, né? A gente começa a olhar com outros olhos para o nosso corpo.
o cuidado com o que é muito sagrado para nós, porque entender hoje que o nosso corpo é templo do Espírito e que a gente precisa alimentar este corpo com coisas boas, porque até a negatividade faz com que as nossas células adoeçam. Gente, isso é científico. Porque Deus deixou a ciência para estudar a sua glória, a sua manifestação em nós. Então tudo isso hoje comprova e traz que a fé muda a nossa química orgânica. Dentro desse conhecimento que hoje eu tenho, que Deus foi me guiando e vai me trazendo, é claro para mim trazer para vocês que quando a gente ora, hormônios de felicidade, de alegria, de positividade, não vou trazer aqui nomes, nem a ciência pura, eu quero que você compreenda que quando você faz, algo acontece. Nessa simplicidade purinha, que quando você fecha os seus olhos, você conversa com Deus, quando você durante o dia, você está em comunhão com Ele, o seu corpo está respondendo a isso. Do mesmo jeito que a gente entende quando você está reclamando, murmurando, maldizendo, você está trazendo para o seu corpo essa negatividade. E aí você está no efeito contrário, você está mais do mesmo, no adoecimento e não na construção da cura. Né? Por quê? A gente precisa entender que dentro da nossa mente existe a neuroplasticidade, tá? Que os pensamentos, eles vão moldar o nosso corpo. Então, a neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de trazer novas conexões. E isso faz com que a gente tenha a possibilidade de se curar mentalmente de pensamentos negativos e construir pensamentos positivos. Ressignificação de uma história, acolhimento de uma história. E aí, com isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai mandar novos pensamentos para as nossas células. As nossas células estão vibrando e pensando dentro de um pensamento, de um padrão comportamental aonde a gente construiu ao longo da nossa história. Então a cura se constrói e a gente vem dentro dessa validação. Então a espiritualidade hoje reduz a inflamação, acalma o sistema nervoso, reorganiza toda a nossa biologia, a nossa bioquímica, toda a nossa parte energética, porque nós emanamos energia a todo tempo, tá? E para de dizer que estudar energia, campo vibracional, não é de Deus, por favor, tá? Porque se a gente vibra, se a gente tem essa vivência, se a gente tem essa retorno, sabe quando Deus fala para nós assim, que tudo que você planta você colhe, que é um retorno daquilo que você emana? Vibração, meu bem, é isso. Se você vibra negativamente, ó, emana para o seu ambiente, emana para as suas células. Se você vibra positivamente, você emana para o seu ambiente, você reverbera para o seu ambiente e você reverbera para as suas células. Então hoje eu trago consciência para você de que se você quer se curar, você tem que transformar a maneira com que você se achega a Deus e une a ciência com a fé. E aí a gente começa a entender dentro disso tudo, que foi o que aconteceu comigo, que a cura é uma construção. E isso foi uma libertação para mim, assim, que... Sabe aquele momento que você entende, assim, que Deus, como tu és glorioso, como tu és pai que não olha para a fragilidade da sua filha, como você é um pai que não julga, que não culpa, que não condena, né? Tem um hino que fala... Ai, tem hora que dá branco, né? Mas eu amo o hino. Eu falo que o cantar, ele faz com que a gente reverbere luz, né? Os meus pecados levou que esse... Depois vocês busquem. É sempre assim, né? Eu acho que a gente se enche tanto que a hora que a gente quer transbordar até falha, né? Mas é aquele que nós só tínhamos pecado e ele não nos condenou. E eu não tinha nada para oferecer. Do mesmo jeito que hoje você entende que você não tem nada para oferecer, mas ele é aquele que acolhe as suas dores, né? E que traz essa conexão linda. E aí ele
começou a me mostrar que eu precisava trabalhar em mim a cura emocional, espiritual, para que a gente pudesse ter um equilíbrio dessa cura física. Então, os 3 pilares precisavam trabalhar juntos. E quando ele me deu a saúde integrativa, as bases dela, e eu consegui entender o que era isso, que é uma revolução que a gente está vendo dentro da nova ciência, dentro do novo cuidado que nós temos para nós, e que une esses 3 pilares, eu falei, obrigada, Deus, por me entender e me acolher, e perdoar até as minhas teimosias, as minhas burrices, as minhas ignorâncias. E ele aceitou. E eu tenho certeza que quando você se chegar a Deus nesse ponto, ele vai te trazer respostas. Então, dentro da cura emocional, a gente precisa trabalhar o acolhimento dos nossos traumas, a ressignificação dos momentos traumáticos da nossa vida. Entender que o nosso corpo está falando o tempo todo, que ele traz uma linguagem da nossa alma, das nossas emoções. E que aí, então, dentro da clínica, né, eu tenho essa questão da terapia neural, do ozônio, da ortomolecular, para sustentar o processo. Ozônio e neural são terapias que você precisa estar presencialmente, então eu não tenho isso para as pacientes que fazem online. Mas a ortomolecular ajuda muito, dá suporte para o corpo, dentro de um momento em que a mulher não consegue estar aqui junto comigo. Mas também tenho pacientes que na cidade onde elas estão, tem ozonioterapia, tem terapia neural, né? Tem terapias injetáveis, e aí eu faço o quê? O acompanhamento dentro da construção da cura, da conversa curativa, da construção e da consciência desse milagre e dos traumas, da ressignificação desses traumas e o acolhimento de uma história, e a mulher na cidade dela vai fazer o processo complementar, né? Porque hoje a gente ainda entende que existe uma limitação entre os profissionais. Muitos profissionais ainda são restritos a viver um processo somente terapêutico físico, né? Mas, pela graça de Deus, tem crescido muito esses profissionais que também têm um olhar sobre o todo, né? E a cura espiritual é aquela conexão de Deus com o nosso secreto, é buscar na sua religião, né, naquilo que você crê, naquilo que alimenta, porque a religião é isso, né? Ela traz um alimento para a nossa espiritualidade. A espiritualidade, ela está acima de tudo, mas a religiosidade, ela traz uma base e um alimento para a nossa espiritualidade. Então é onde a gente busca refúgio, a gente busca auxílio, força, conexão, tá ali, né, com Deus nesse secreto. E uma submissão, a gente tem que entender que a gente precisa descansar. E quando a gente entende que a gente precisa descansar, a gente precisa entregar e confiar, porque essa entrega vai trazer leveza e vai fazer com que a gente trabalhe a nossa confiança, tanto também como uma obediência, porque Deus quer que a gente tenha uma direção a seguir, quer que a gente saiba aonde a gente vá. Lembra que eu falei que dentro dos grupos ou da vivência do lupus em si, eu não estava conseguindo enxergar um futuro para mim, porque eu enxergava uma direção que me limitava, que só ia me trazer mais do mesmo que eu estava vivendo junto com aquelas mulheres, e como elas naquele momento não estavam preparadas para entender o que eu estava tentando trazer, porque, com licença, né, eu também não estava entendendo, eu estava vivendo e estava tentando entregar aquilo que eu nem entendi o que era. Mas eu queria contribuir, eu queria dizer para elas que existia algo diferente, mas será que eu sabia que algo era esse? Será que eu tinha uma comunicação e uma direção para levar essas mulheres? Não, gente. Eu tinha medo era da direção que elas estavam indo, mas eu não conseguia mostrar para elas que existia uma direção diferente. Então, hoje, dentro do meu trabalho, dentro da minha missão e do meu propósito como profissional da saúde, é mostrar que existe um direcionamento. Então, fica muito mais fácil trabalhar todas as integrações para que a cura física, que é o nosso terceiro pilar, aconteça através da reposição de vitaminas, minerais, de trazer oxigênio, né? Que são ferramentas trazidas por Deus, dadas por Deus para nós, profissionais da saúde, para exercer. Então a ciência foi uma forma que Deus me deu para continuar o milagre que Ele já tinha começado. Ó, acorda, Marli, é isso que Ele quer que você transmita isso, que você leve isso adiante. Que a união das duas coisas é que vai fazer valer exatamente o que Ele tem entregue para essas mulheres, que muitas vezes essa mulher está presa a uma sentença de um diagnóstico que a ciência e a medicina trouxe. Por quê? Ela pode ir até aqui, daqui para cá é Deus quem vai operar. É você olhar para dentro de você e se reencontrar. Não é fora, é dentro. E quando a gente fala dentro,
quê? É muitas vezes a medicação que é necessário que você coloque, porque você não pode hoje estar sem essa medicação. O seu corpo tem uma certa dependência deste medicamento. E que no tempo certo, se for para você não depender mais dele, Deus vai criar um caminho para que isso aconteça. Mas enquanto você tiver essa necessidade, a gente soma, a gente põe para dentro medicamentos fitoterápicos, medicamentos nutricionais, que não deixam de ser medicamentos, eles só são muito mais naturais, eles não são quimicamente processados, mas eles fazem parte de uma vivência de você colocar para dentro aquilo que é importante, né? E quando eu falo em colocar para dentro o que é importante, eu também trago o olhar para dentro. O olhar para dentro do que é importante. O que hoje você está apegada que você precisa desapegar? Que aí é onde a gente entra nessa integração de tudo trabalhando junto. Quando a fé cura, a ciência confirma. Foi isso que aconteceu comigo, porque depois eu voltei no médico, 8 anos depois, mais ou menos isso. Uns 8 anos depois eu voltei ao mesmo médico, porque eu me deparei com uma situação que eu precisava fazer um certo procedimento para o estágio que eu ia entrar, começar, né, para a validação da faculdade, e eu precisava de um laudo que ele discriminasse que eu não poderia fazer tal coisa por conta da minha fragilidade imunológica, da minha autoimunidade que estava controlada. Olha eu duvidando mais uma vez. Mas eu precisava de uma validação, né? Porque eu não queria ter certas condutas e aquilo a consciência do que nos faz frágeis diante de algumas coisas também é importante, tá? Então, nesse momento, eu precisei buscar. Eu fui buscar e o médico olhou pra mim e falou assim, você é minha paciente? Aham. Nossa, não tem prontuário, porque tem muito tempo que você não vem aqui. A gente, né, acabou desfazendo de muitos prontuários e tal, enfim. Então, eu tenho o seu histórico. Vamos fazer o seguinte... você vai fazer essa relação de exames pra mim, tá? Pra confirmar que realmente você é minha paciente, porque eu não tô entendendo, né? Eu olho pra você e eu não vejo você como alguém que esteve aqui comigo e que usou esse perfil de medicação por muito tempo. Deus confunde a medicina? Confunde. Porque eu fico confusa muitas vezes dentro do consultório e eu falo assim, Deus, eu não tenho nada pra entregar pra essa pessoa. O que o senhor tem pra ela? E aí o senhor traz, né? Mas aí confundiu o médico. Ele falou, não, mas então você vai ter que fazer essa bateria de exames. E no primeiro momento eu fiquei chateada, né? Falei, poxa, ele não quer nem ouvir como que eu cheguei até aqui, o que aconteceu, como foi, o que eu fiz durante esses 8 anos. Não, ele só quer validar se eu sou paciente dele ou não. Porque se eu não sou, eu não sou, entendeu? Tá tudo bem, gente, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Mas no primeiro momento eu tive uma confusão dentro de mim que eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço com isso? E eu vim pra casa e eu começando, no caminho mesmo eu já vim conversando com Deus, né? Falei, Deus, e agora? Esses exames vão custar uma boa grana, né? Um investimento e tanto que eu vou ter que fazer nisso. Mas eu preciso desses exames e aí eu vou ter que voltar lá nele de novo. E enfim, né? Olha eu revivendo de novo algo que lá atrás eu tinha muito medo. Medo de resultados, apesar de que os meus exames sempre foram falsos. O médico mesmo falava pra mim, né, que o meu corpo ele era tão autoimune que ele enganava os exames. Olha que interessante. Eu sempre fui diferentona, né? E eu acredito que tenha muita mulher diferentona igualzinha a mim, hoje, até assistindo esse vídeo, e que possa estar se identificando com muitas coisas na sua vida. Que Deus, ele faz da maneira dele. E ele confunde o mundo a favor da sua vida, né? Assim como fez a favor da minha vida, que eu precisava entender muitas coisas. E eu conversando com Deus, e Deus falou assim, pra que você precisa? Você não confia em mim? Conversa com quem você tem que conversar. E ele já fez isso muitas vezes na minha vida, viu? Eu já realizei muitas coisas com a verdade. Porque quando etapas da minha vida, que em outro momento eu conto sobre isso, eu precisei falar a verdade para que Deus cumprisse uma obra, né? Cumprisse obras que hoje eu trago e carrego no meu coração de uma forma muito linda. E eu fiz isso. Eu falei, eu não vou fazer exame então, Deus. Tá tudo bem assim? Deus falou pra mim, tá tudo bem assim. Tá tudo bem de você não fazer esses exames, de você não voltar nesse médico, de você não dar continuidade a isso, porque não é isso que eu quero que você viva. Eu não quero que você retroceda. Eu quero que você vá adiante, porque eu já tirei você de lá.
porque eu não saí de lá porque eu quis. Eu não deixei de ir ao médico porque eu quis. É porque eu deixei de ser dependente dos medicamentos que eu precisava que ele me receitasse. Porque ele, quando eu digo Deus, usou o médico e tirou as medicações de mim. Falou, agora é tempo de você caminhar sozinha. Então, de repente, se eu faço esses exames, se eu volto lá e... Enfim, não foi o caminho que Deus quis pra mim. Porque eu tava muito bem, eu só precisava de uma validação para não fazer alguma coisa. E quando eu preciso de validação para não fazer alguma coisa, é o homem que eu tenho que buscar? Não, é Deus. É Ele quem vai trazer essa resposta. É no secreto que a gente tem essas confirmações. E aí eu fui pro meu secreto e Deus falou pra mim, comunica com a sua verdade a alguém que precisa ouvir a sua verdade, que eu vou criar um caminho. E assim eu fiz. Fui, comuniquei ao meu supervisor dentro do setor, do estágio, e ele falou, olha, vou comunicar a supervisão que eu tenho e depois eu te trago uma resposta. E ele foi, comunicou e Deus fez este movimento e eu não precisei fazer tal coisa para ter acesso ao que eu precisava. E assim Deus trabalhou e foi lindo demais e eu estou aqui dizendo que Deus é bom, né? Então, muitas vezes a gente precisa voltar para o nosso centramento, voltar para aquilo que realmente é importante e entender que nós precisamos se alinhar a todo tempo a nossa fé rumo ao nosso propósito, a uma direção que Deus tem para nós. E eu quero hoje trazer você para um encontro com você mesma, porque se fez sentido você estar comigo até aqui, me ouvindo e de repente sentindo a presença de Deus neste vídeo também, através desse vídeo, Deus está trazendo algo para a sua vida. 3 perguntas eu tenho para o seu coração. O que o seu corpo está tentando te dizer que você tem ignorado? O quê? Será que você está ignorando alguma coisa que o seu corpo está pedindo e você está ignorando? O que a sua fé está te pedindo para você confiar? E de repente você está confiando 100% na ciência e está se esquecendo de confiar naquilo que é superior e que rege a ciência. O que você precisa abandonar hoje para permitir que Deus te cure? Que mágoa da sua história, que perdão que você precisa liberar, que prisão é essa que você está, que fardo que você tem carregado da sua história, que culpa. E lógico, se você precisar de ajuda, eu tô aqui. Né? Por quê? Você precisa se conectar com tudo isso, você precisa olhar para tudo isso, para que você possa, sim, ter uma validação para a sua vida. E todo esse desconforto que eu tô tendo aqui, vocês entendam que é a responsabilidade que eu tenho de estar diante de vocês dessa maneira que eu pedi tanto para Deus para que acontecesse, para que fosse fluido, bonito e gostoso, para que o meu coração tivesse leveza, para que Ele colocasse palavras na minha boca, para que eu tivesse sim um direcionamento e um entendimento do que eu ia trazer para vocês aqui, mas que Deus é quem rege todas as coisas em nossas vidas, até o que nós estamos conversando aqui. Então, eu quero deixar uma frase muito bonita para vocês, para a gente encerrar esse nosso longão aqui, né? Esse nosso flowcast maravilhoso, que eu tenho certeza que a minha vida hoje e a minha história e tudo que eu construí dentro dessa vivência de facilitação de cura para a minha vida e a facilitação de cura que eu trago para a vida das mulheres hoje, vai trazer algo lindo para a sua vida a partir de hoje também. Deus vai abrir portas que você nem imaginava que Ele pudesse abrir. Guarda essa frase no seu coração ou anota no seu caderninho que você tem aí, né? A fé me curou por dentro, a ciência me sustentou por fora e juntas elas me devolveram a vida que Deus tem escrito para mim. Gente, essa frase liberta o meu coração de todo o peso, toda a angústia, de toda a dúvida que eu poderia ter em relação ao meu trabalho, em relação ao que Deus fez na minha vida e o que vem fazendo através de tudo que Ele tem colocado, através das mulheres maravilhosas que Ele tem trazido para dentro da clínica, através de todas as mulheres que Ele ainda vai trazer para perto, através das mulheres que Ele tem me conectado através das consultas online, das vivências de longe e através também da nossa comunidade Ser Mulher que nós temos no WhatsApp e que essa comunidade vai se tornar uma comunidade premium, que é uma comunidade onde vão ter uma comunidade fechada, onde as mulheres que desejarem estar comigo
vão ter acesso a muito conteúdo riquíssimo de libertação de mente, corpo e alma, né, dentro dessa comunidade. Estou estruturando ela está sendo reorganizada para estar ativa para todos nós, né? Mas guarda essa frase no seu coração. E se esse nosso Flowcast, a nossa conversa curativa, tocou o seu coração, compartilha com outra mulher que precisa também viver e conhecer essa história, né? Coloca no grupo das amigas, no grupo da família, porque a gente precisa reencontrar essa fé somada a essa ciência. Levantar uma bandeira hoje de que existe sim algo além daquilo que a gente acreditava, daquilo que muitas vezes a medicina empacotou e encaixotou para nós, que existe esse diagnóstico, que eu brinco, né, que é nome e sobrenome, doença crônica. E existe esse resultado, existe essa dependência e existe esse prognóstico. É isso aqui que você vai viver, é essa direção. E não, a gente tem que quebrar esse paradigma, a gente tem que entender que não, que se nós somos de Deus, se nós somos filhas, se nós somos criaturas, nós temos o poder de trabalhar a nossa fé a favor da nossa vivência, a favor da nossa vida. Perfeito? E lembre-se, mulher, você merece ser inteira, né? Você não merece ser fracionada, separada. Não, você merece ser corpo, mente e espírito. Para que você tenha, assim, vida e construa essa facilitação de vida. Então, se esse Flowcast fez sentido para você, curte, compartilha, ativa o sininho se você está me vendo aqui pela primeira vez, né? Eu sou biomédica integrativa e tenho essa missão de levar amor à vida das mulheres, trazer vida para a vida de tantas mulheres e propagar essa nova ciência, a ciência aliada à fé, na construção de um milagre diário, onde você facilita a sua vida todos os dias para uma cura construída, para sustentar o seu milagre, para que você não viva hoje uma bênção e não consiga sustentar ela para o amanhã. É isso, mulher. Beijo no coração e a gente se vê, então, com uma convidada neste Flowcast ou na conversa curativa, aonde a gente tem esses papos flows, trazendo inteligência emocional, espiritual e corporal para as mulheres que desejam construir e facilitar o seu milagre, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe.